que é um reino de amor, já foi colocado dentro de cada um de nós no momento da nossa criação. Momento esse que o Pai nos destinou à felicidade espiritual eterna, não sem o nosso concurso, o nosso trabalho, a nossa ação no bem, o nosso querer bem o nosso próximo, o nosso interesse no bem-estar não só de nós ou daqueles que nós amamos, mas de toda a humanidade. E essa construção no coração, esse trabalho que nós temos a fazer ainda muito, um pouco já fizemos, esse trabalho é abençoado por Deus. E é por isso que os nossos amigos espirituais se esforçam tanto para que nós possamos nos reunirmos em locais como este, um ponto de luz que vai iluminar a nossa mente, o nosso coração para o amanhã, que ainda é incerto no sentido dos nossos desafios e das escolhas que nós vamos fazendo durante a caminhada, mas certo que nós chegaremos ao fim, previsto por Jesus, previsto por Deus, que é a perfeição relativa. Este fim é certo para todos, mas o tempo, o esforço, o sofrimento vai depender da nossa ação. E como nós iniciamos com essas palavras sobre o Evangelho, o nosso destino à felicidade, o amparo de Jesus através da espiritualidade amiga, nós trazemos também um livro que traz relatos da vida íntima de Jesus com os apóstolos e com aqueles que viveram entre eles, com ele, que é o Boa Nova. Posso dizer com toda certeza que é um livro que todos nós devemos conhecê-lo, ler uma primeira vez e depois seguir a vida consultando, relendo alguns trechos ou relendo novamente. Ele nada mais é que um repositório de luz, um reavivamento do Evangelho de Cristo, que não deixa dúvidas quanto ao caminho a seguir, quanto à parte de Deus enviando Cristo para nos deixar essa doutrina. E lembramos agora de um outro livro que também sugerimos, que vale a leitura uma vez e também pelo resto da vida, que é Paulo e Estevão, que é um livro também que traz aquela trajetória inicial do cristianismo, a conversão de Saulo para Paulo de Tarso e os desafios que eles enfrentaram lá no início, há muitos séculos, para que hoje nós pudéssemos estarmos sentados aqui, tranquilos, ouvindo a palavra de Jesus mais uma vez. Nós tiramos hoje, como nos disse já uma semana, a lição da vigilância, que é do capítulo 21 do livro Boa Nova. Ele vai trazer, este livro traz algumas passagens dos evangelhos que o autor espiritual, Humberto de Campos, traz alguns pormenores. Ele relata no início do livro, que existe um folclore nos céus, no plano espiritual. Ou seja, existe algo a mais. É como se a gente fosse ver um filme baseado em fatos reais. É claro que tem aquela parte cinematográfica, aquela parte que precisa comover, aquela parte que precisa impactar,
que, né, é feito então ao redor do fato propriamente dito. E é claro, numa narração de Humberto de Campos, passado pelas mãos de Chico Xavier, esses fatos ganharam um brilho, ganharam uma nitidez para nós, que é justamente esta a função da doutrina espírita, sendo o Consolador prometido por Jesus. É o Evangelho redivivo, ou seja, aquilo que ficou obscurecido nas parábolas, aquilo que foi plantado nos nossos corações por Jesus como uma semente, hoje, mais amadurecidos, nós já temos as condições de compreender melhor esse alcance. Então, os Espíritos nos trazem um desenvolvimento para as passagens do Cristo. E nesta lição da vigilância, né, como o próprio nome diz, ao final, nós vamos perceber o que Jesus separa naqueles singelos versículos do Evangelho quanto à importância da vigilância. Né? E a gente vai ver que vigilância é esta também. Mas isso ocorre em determinado momento. E Humberto de Campos inicia dizendo: aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Então aqui fica claro que ele já sabia que estava se encaminhando ao termo da sua passagem aqui. Estava se encaminhando à proximidade da sua crucificação. Jesus, como um espírito puro que era, ele antevia os fatos, ele tinha essa percepção futura com clareza, e ele também, né, tinha a lembrança clara, ou seja, a consciência clara do seu planejamento na Terra. Então ele sabia que iria passar pela crucificação e a importância deste fato, que não justifica os erros cometidos em relação ao Cristo, mas nos deixa essa lição imortal que foi o Evangelho. Então Jesus, querendo trazer mais ensinamentos, né, e ele não perdia essa oportunidade, antes dele se referir aos apóstolos como que seriam os últimos momentos, ele faz então uma aferição. Ele vai questionar os apóstolos sobre o Evangelho que ele havia trazido ao mundo, né? O que eles estavam percebendo no povo em geral. E aí ele dirige-se e pergunta: o que dizem os homens ao meu respeito? Né? Não é nada daquilo que muitas vezes a gente vê por aí, né? O que ele falou de mim? Né? Que a gente às vezes fica curioso. Não era isso. E ele continua: de alguma sorte terão compreendido as substâncias das minhas pregações? Substâncias. A essência daquilo que ele havia dito. Então ele pergunta, né, o que diziam a respeito dele, porque era importante. Né, um líder, ele vai buscar, né, na sua equipe o que as pessoas acham dele. Né? E às vezes existem até formulários onde as equipes colocam, né, o que estão achando da forma que está sendo conduzida aquela equipe por aquele líder, e o líder pega aquelas informações e avalia sem melindres. Essa é o objetivo, né, sem melindres, para ele melhorar-se e ele também, né, readequar as suas ações. E era isso que Jesus estava fazendo aqui, né, um exemplo de liderança.
Às vezes um pai ou uma mãe pode perguntar para um filho: filho, tu está achando que eu estou sendo muito chato contigo? Estou te exigindo muito? Né? Ou alguma coisa que nos envolva na família, a gente pode perguntar para uma esposa, para um esposo, para um irmão, porque são eles que vão nos dar as respostas mais sinceras. Mas a gente tem que se abster do milímetro, para a gente ver que a gente pode melhorar sim. Mas quando alguém nos diz uma verdade, normalmente a gente se ofende, A gente não reconhece que é um espírito imperfeito e em evolução. Então, Jesus perguntando isso, vieram algumas respostas dos seus apóstolos. João respondeu que os seus amigos o tinham na conta de Elias, porque havia nas Escrituras que o Messias ia chegar, que o Messias iria voltar, enfim, existia todo este contexto lá naquela época, e Elias havia sido um profeta lá que viveu alguns séculos antes de Jesus. Então, como Jesus, nesse momento que ele está ali com os apóstolos, já havia transformado a água em vinho, já tinha curado o leproso, cego, os endemoniados, que eram aqueles perseguidos pelos espíritos obsessores, vingativos. Então ele já tinha dado notícia de algo não comum para aquela época. Hoje nós sabemos que tudo isso são manifestações completamente naturais. Estudando a doutrina espírita, a gente percebe isso. Então, eles o tinham a conta de algum profeta, que teria voltado. Simão, o Zelote, relatou que alguns dos habitantes de Tiberíades acreditavam que ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Então vejam a imaginação das pessoas, que hoje às vezes a gente se pega nos equívocos assim, porque João Batista era primo de Jesus. No início desse livro tem uma passagem onde João e Jesus, ainda crianças, juntos conversavam, e as mães deles estavam conversando também e observavam os filhos, sentiam nos filhos algo diferente das outras crianças, E como não sentiram? Imagina o que é para uma mãe ter um filho como Jesus na terra, onde há preconceito, violência, crueldade. Como que era Jesus? E Tiago contou que ouvira dos judeus na sinagoga que ele era o profeta Jeremias, que também era um outro profeta da antiguidade. Então, eles tinham diversas, e cada um achava uma coisa, E olha o que Jesus diz: os homens se dividem nas suas opiniões, E não é raro, Não é raro a gente ouvir alguém na TV, no rádio, quem gosta de ouvir rádio, dando uma opinião, porque às vezes a gente vê aquelas entrevistas daquelas pessoas que vêm falar sobre determinado assunto, por exemplo, a guerra, Aí vem lá um professor, de relações internacionais, ou vem alguém dos direitos humanos, e eles dão o seu relato, dão a sua opinião sobre aquele assunto. E não é raro nós vermos as pessoas que viram aquela entrevista, aquela opinião, assimilarem, porque até então não haviam nem pensado a respeito, e passarem adiante. Então, diz aqui Jesus, abarcando os séculos de compreensão humana. Não estava falando ali só naquele contexto. Os homens se dividem em suas opiniões, Os homens que não comungaram com ele. E aí ele se dirige aos apóstolos: mas vós,
que tendes comungado comigo a todos os instantes. Que dizeis que eu sou? Aí isso aqui fica, sabe para quem? Fica para o Alexandre, para mim, que iniciou a doutrina espírita há pouco tempo, e aí chega em casa e olha alguém fazer alguma coisa errada e dá um discurso, faz uma palestra espírita. Né? A gente às vezes vê os espíritas que ouvem na casa espírita alguma coisa e saem por aí corrigindo o mundo. E aí já pensou se Jesus chega, vem cá, Alexandre, e tu? O que tu dizes que eu sou? Onde é que eu vou enfiar a minha cara? Né? Então, assim, ele se dirige àqueles que já conhecem ele, que já se dedicaram, pelo menos um pouco, a ver o que é que o Evangelho diz, sobre o que ele recomenda, a quem ele se dirige. Ele se dirige à personalidade Alexandre ou ao espírito imortal que aqui está? E isso a gente dirige a cada um de nós. A quem se dirige Jesus? E aí, eles ficaram perplexos. Mas Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Então vejam que na narração, a narração ela traz algo a mais do que o Evangelho. Né? Ele se deixa perceber que estava impulsionado por uma energia superior. É assim que a gente fica aqui quando a gente chega, né? Todo mundo é maravilhoso, se alguém pisar no nosso pé, tudo bem, né? Porque aqui a gente está impulsionado por uma energia preparada para cada um de nós. É um momento, né? E Jesus diz assim: bem-aventurado sejas tu, Simão. Né? E envolveu ele num bondoso sorriso, porque não foi a carne que te revelou essas verdades. Ou seja, não era a concepção humana, não era com a visão humana que ele estava dizendo aqui. Mas meu Pai que está nos céus. E aí ele continua: neste momento entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Teve uma inspiração, teve um momento que tu te sentiu bem, fazendo bem. Olha o que Jesus lhe diz: começas a edificar o Espírito, a fonte da fé viva. Começamos. E a gente tem isso. Acontece que existem outros momentos. Então, esses momentos, por vezes, nos embriagam, né? A gente fica extasiado. E sai assim, parece que o resto do mundo se modificou. Quando vem, cai na real. O mundo não é assim. E aí Simão ficou sorrindo, né? Confortável. Ele, de todos ele acertou, né? Que nem a gente diz assim, diz o número de 1 a 10, né? O primeiro erro, o segundo erro, o terceiro erro, o quarto acerta. Aí ficou facinho, foi ele que acertou. Né? Então, né? Demonstrando a sua humanidade, demonstrando a sua necessidade ainda, embora os apóstolos fossem espíritos já mais superiores, eles tinham uma humanidade a vencer. Né? E então Jesus continua conversando com eles, né? E se dirige assim: amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir
o entendimento. Amigos, o que ele está dizendo aqui? Ele diz que é importante esclarecer quem? O coração, que é o símbolo dos sentimentos, que a gente ainda, por vezes, não consegue controlar. Né? A gente recebe uma notícia de alguém que está doente, que é um amigo muito querido, e a gente esquece que a vida é imortal, né? Porque nós somos humanos. E aí, por que ele diz isso? Para que os acontecimentos tormentosos que iriam chegar para eles não confundissem o entendimento que eles já tinham do Evangelho. E quando prenderam Jesus, não ficou um, né? Correram todos. Por intermédio da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. A claridade reveladora através das palavras dele. Não era Simão, na verdade. Ele era um mediador. Aliás, aqueles que vêm aqui na frente fazer as palestras também. E aí a gente vai fazer um parênteses para contar uma historinha que nos veio à mente agora, que a gente às vezes confunde palavras, formas de se falar. Está falhando? Tem outro ali. A forma que as pessoas se expressam, né? Como algo espiritual. Existem cursos de oratória que possibilitam as pessoas falarem. E existem pessoas que falam bem, comovem e envolvem as pessoas com interesses segundos. Nós sabemos disso. Né? Então, essa historinha, ela deixa isso bem claro. Tinha uma casa espírita que tinha um palestrante lá que era... Todo mundo lotava, o pessoal ficava lá na calçada, que gostava muito de ouvir ele tinha uma grande sabedoria, falava bem, e relatava o Evangelho. E lá no fundo sempre tinha uma senhora, né? Uma senhora simples, humilde, né? De pouca cultura, e ela ficava lá ouvindo, ela estava sempre no fundo. Esse senhor um dia, né, como todos nós, não sei se pode falar isso aqui, ninguém disse que não podia, eu vou dizer, né, todos nós vamos desencarnar. Então esse senhor um dia desencarnou e chegou no plano espiritual e ele estava em estado de sofrimento, porque ninguém vinha ajudar ele estava angustiado, ele estava envolto com as palestras dele na cabeça, e ele não sabia mais o que fazer. De repente ele conseguiu, depois que nem André Luiz, né, depois de 7, 8 anos, conseguiu fazer uma prece, e aí veio a ajuda. Veio aquela senhora que estava sentada lá no fundo resgatar ele, e ele olhou espantado: mas eu conheço a senhora sentava lá no fundo, estava sempre ouvindo as minhas palestras, agora a senhora está aqui para me socorrer. Sim, senhora. A senhora sabe que eu ouvi tudo que o senhor falou e procurei fazer. Então vejam que no plano espiritual essa é a diferença. É o que a gente procura realizar à luz do Evangelho. Então o mestre segue colocando para os seus discípulos que não tardará muito o escândalo que há de envolver em suas malhas sombrias, e é indispensável, pois que eu sofro. Ele não diz assim: eu não vou ter como sair desse sofrimento, não tem como fugir. Ele coloca como indispensável sofrer as malhas sombrias que o mundo criou para ele. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho, porque era necessário que ele
desse o exemplo, aquilo que ele havia nos ensinado com as palavras. Né? Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter contra vontade, senão a que responda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Essa leitura é muito rica, e eu espero que vocês possam fazê-la na íntegra, para verem a beleza que é o plano espiritual nos envolvendo em torno do Evangelho. E aí ele segue, né? Vai falando, vai contando o que vai acontecer, ele vai padecer, né? Como a gente sabe. E aí ele se cala. E aí Simão Pedro, aquele que trouxe a voz, né, superior, impulsionado pelo poder superior, trouxe quem era Jesus. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exageres as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. E o que Jesus respondeu para ele? Pedro, retira essas palavras, exclama Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? É mais ou menos o que se passa conosco quando o sofrimento chega. A gente ainda esperneia, a gente quer luta, né? Simão Pedro queria lutar, né? Eles iam sacar a espada e não iam fazer isso com Jesus, na base da espada. E aí conclui Jesus: aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Num instante foi o céu, no outro caiu. E aí vem a lição da vigilância. É fácil? É mais ou menos como aquele ditado: pisou no nosso calo, acabou o espiritismo. Que espiritismo, Pedro? Depois eu vou ler o Evangelho, né? Pedir para Deus que me ajude, que eu tenha força, mas agora eu vou dar outro pisão de volta. Às vezes a gente até lembra do Evangelho, mas está tão acostumado a revidar, primeiro revida. Agora falas pelo espírito do mal. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente ainda é muito oscilante, e ele sabe disso. Em determinado momento desse relato, ele vai dizer que a nossa vitória, a vitória do Evangelho, não vai ser agora, é trabalho dos séculos. Vejam que nós estamos aqui quase 2000 anos depois, né? No dia seguinte, adivinha quem estava com a cara e não sabia enfiar onde? Pedro. Estava lá triste, cabisbaixo, né? Mas ele sabia que Cristo tinha o perdoado. Como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia que ele havia perdoado? Pois que observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam. No olhar de Jesus, ele sabia. Jesus foi enérgico com ele, mas não o queria mal por isso.
Às vezes a gente é enérgico quando precisa, mas por algum motivo a gente fica uns 15 dias com raiva, né? O que será? Jesus não se perturba, segue amando. E assim fica uma lição para nós, porque quando a gente vê alguém com atitude num assassinato, num crime hediondo, e a gente julga e acha um absurdo, lembremos que Jesus continua amando ele da mesma forma que amava antes do crime. Isso é importante a gente fazer essas reflexões, não em benefício dos outros, mas do nosso. A gente evita 15 dias de irritação. Né? E quem é que ficou irritado 15 dias? Né? Prejudicando a própria saúde. E aí, uma hora ele criou coragem, né? Chegou em Jesus: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após me designares como intérprete dos inimigos da luz? Eu queria saber, porque ele refletiu nesse meio tempo, né? Ele refletiu, algum motivo tinha. Simão, respondeu o Messias bondosamente: ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves aos céus. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas. Porque a palavra, ou uma consideração, ou um pensamento, ele gera uma energia que nos sintoniza automaticamente com aqueles que estão na mesma vibração. E é para lá que a gente vai. E Jesus recomenda que a gente cuide disso, porque a gente pode ficar estacionado ou descer e demorar para subir depois. Nós agradecemos mais essa oportunidade. Pedimos a Jesus que abençoe esta casa e aos seus trabalhadores e que as equipes espirituais possam auxiliar cada um de nós nos seus lares, nos seus familiares, nos seus corações, a fim de que, fortalecidos, nós possamos seguir